Graça e paz da parte de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos iniciando o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Mas antes de iniciarmos o estudo na carta aos Filipenses, eu gostaria de convidar a todos os que estão interessados nesse estudo para que façamos uma leitura do texto bíblico que se encontra registrado no livro de Atos, capítulo 16, versículos de 6 a 40. É uma leitura um pouco longa, mas é muito interessante, porque ela registra aquilo que aconteceu quando Paulo foi até a cidade de Filipos para falar, para pregar o amor de Deus. Nós estaremos vendo através dessa leitura que a intenção de Paulo era ir para a Ásia, mas Deus o chama para ir para a Europa. Nós estaremos vendo também quais foram as primeiras pessoas que se converteram, quem foram os primeiros membros da igreja de Filipos. Nós estaremos vendo ali a perseguição que aconteceu e por que aquelas pessoas vão ser tão queridas. Para entendermos a carta de Paulo aos Filipenses, precisamos entender todo o contexto. E nós estaremos vendo que a carta aos Filipenses é uma carta que fala de alegria. 17 vezes a palavra alegria vai ser citada nessa carta. E estaremos então podendo perceber por que Paulo, quando escreve essa carta, apesar de estar preso, Paulo vai estar falando tanto de alegria. Paulo tem tanto regozijo em estar conversando com aqueles irmãos. Então vamos fazer a leitura bíblica, logo após estaremos orando e então iniciando o nosso estudo. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado da cidade, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Te damos graças, Senhor, por estarmos iniciando o estudo da carta de Paulo aos Filipenses e te agradecemos, ó Deus, pelo registro dessa parte da viagem de Paulo ali na cidade de Filipos e por tudo aquilo que o Senhor fez por ele, pelo direcionamento que o Senhor deu, ó Deus, para a sua obra evangelizadora. Pedimos, ó Deus, que hoje nós, enquanto igreja, possamos receber da tua parte a mesma direção, Senhor, para que possamos saber aonde ir, como pregar, de que forma falar, que corações possam estar abertos, ó Deus, a receber a tua palavra, assim como aquelas pessoas ali, o carcereiro, Lídia, a mulher endemoniada, ó Deus, receberam a tua palavra e ali foram salvos, ó Deus, eles e a casa deles, que hoje também ainda possa, ó Deus, ocorrer de nossa parte o evangelismo e o teu Espírito Santo tocando, ó Deus, nos corações das pessoas que ainda não te têm como único suficiente Salvador, que haja salvação, ó Deus, para as pessoas e para todos os que moram na mesma casa. Ó Deus, nós pedimos a tua unção e a tua direção para a tua igreja, que haja um avivamento, ó Deus, que haja um interesse por falar do teu amor e da tua graça para todos aqueles que não conhecem. Nós te rogamos essas bênçãos, ó Deus, e desde já te agradecemos por tudo aquilo que estaremos estudando, pedindo a Deus que não venha a ficar e só a nos emocionar, mas que venha realmente, ó Deus, mudar os nossos corações, o nosso entendimento, que possamos colocar em nossa prática, no nosso dia a dia, tudo aquilo que temos aprendido de Ti. É o que nós rogamos e agradecemos. Amém. Irmãos, aqui nesse capítulo 16 está a história, né, de parte da segunda viagem de Paulo, e nós vemos ali a história da primeira igreja evangélica ali no continente europeu. É muito interessante porque a gente vê que a intenção de Paulo era uma.
Paulo, ele intentava ir para a Ásia, para o continente asiático. Mas, em visão, Paulo recebe um homem, né, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E é muito interessante porque antes mesmo de Paulo receber essa visão, nós vemos que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo os impedia de pregar a palavra na Ásia. É muito interessante isso, irmãos, porque muitas das vezes hoje nós não temos mais esse discernimento dentro de nossas igrejas, esse discernimento dentro dos nossos corações, de realmente estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo está nos falando e para onde o Espírito Santo está nos enviando. Muitas das vezes nós fazemos planos, nós temos negociações, acertos, mas se não houver da parte do Espírito Santo de Deus a orientação para que nós realmente venhamos a fazer aquilo, não há bênção de Deus, não há direção de Deus e o trabalho é que vai sofrer. Então nós precisamos ficar atentos à vontade de Deus naquilo que nós estamos a realizar. Por isso nós vemos tantas vezes, irmãos, trabalhos que não são abençoados, onde não ocorrem frutos, e nós precisamos estar sempre pedindo a Deus, perguntando a Ele se aquilo que está acontecendo é por um propósito divino, ou se nós estamos no lugar errado, fazendo a coisa certa, sim, pregando a palavra de Deus, mas no lugar errado, na hora errada para aquele lugar. Enfim, não era o momento de Paulo ir para a Ásia. E nós vamos ver que esse direcionamento de Deus abre o caminho para o evangelismo na Europa. E a Europa, durante muitos séculos, foi o berço de evangelização. Muitas juntas missionárias, muitos missionários partiram dali da Europa para pregar Cristo a tantos outros continentes. Nós vemos que o casal que chegou aqui no Brasil para nos evangelizar veio principalmente dentro da denominação batista, né? Falando enquanto denominação batista, o casal Baby veio ali, do sul dos Estados Unidos. Mas eles foram evangelizados por quem? Quem formava ali o sul dos Estados Unidos? Era o grupo de ingleses que durante lá a Revolução eles saem, da Inglaterra ali, se acomodam nos Estados Unidos e dali então eles partem evangelizando outras partes do mundo. Então nós estamos aqui de certa forma, fomos abençoados por esse trabalho que foi aqui, por esse direcionamento que Deus deu a Paulo. Então, ele começa aqui falando que eles, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E é muito interessante porque repetidas vezes vai estar tratando isso. No versículo 6, ele diz que o Espírito Santo, nós fomos tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Agora ele vai falar... Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado, eles descem então para Troade. E aqui, a partir do versículo 9, tem uma curiosidade, para os irmãos. Eu, pelo menos, eu gosto dessas curiosidades bíblicas e de aprender e de descobrir. E essa aqui eu pude descobrir agora estudando para estar falando para os irmãos, porque no versículo 9 vai dizer que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. É muito interessante porque essa questão aqui da visão é uma visão bem parecida com a que tem registrado lá no capítulo 10 do mesmo livro de Atos, quando Pedro ele é chamado para ir
pregar na casa do centurião Cornélio, não é? Pedro também, ele tem ali uma visão do Pedro está no terraço, ele está com fome, não é? E ele vê aqueles alimentos impuros, aquela mesa posta diante dele, e Deus diz para Pedro, come esses alimentos. Ele diz, eu não posso comer porque são alimentos impuros. E Deus diz, como que você pode fazer, não é? Dizer que algo é impuro se Deus já purificou. E ali, logo após, os portadores, né, as pessoas que haviam sido enviadas por Cornélio, chegam ali e chamam Pedro para ir pregar o evangelho ali para Cornélio. E aqui Paulo também tem uma visão, mas nessa visão aparece um varão macedônio e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É muito interessante porque do versículo 9 para o versículo 10, a gente vê uma mudança da terceira pessoa para a primeira pessoa. Vocês perceberam isso? Aqui no versículo 9 está na terceira pessoa, olha. Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, está na terceira pessoa. Mas a partir do versículo 10, olha só, Paulo vai dizer, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Aqui muda para a primeira pessoa. E a gente sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E há aqui, então, alguns estudiosos, eles dizem que esse varão macedônio que aparece em visão para Paulo seria Lucas. E Lucas, ele passa a fazer parte dessa comitiva na viagem de Paulo a partir deste momento. Então, é uma coisa aí que eu achei bem interessante a gente estar falando, é uma curiosidade, os irmãos marquem aí essa mudança da pessoa, né, da conjugação do verbo, você saindo ali da terceira pessoa no versículo 9 para a primeira pessoa no versículo 10. E ele continua. Assim, teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Isso é muito interessante, está vendo? A gente tem os planos, a gente tem as ideias, mas o Espírito Santo impediu, o Espírito de Jesus não permitiu, e Paulo não ficou ali brigando com o Espírito Santo, nem com o Espírito de Jesus, né, querendo insistir naquilo, mas aqui no versículo 10 ele diz, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho, imediatamente partimos para aquele destino. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, né, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então a gente vê ali que Paulo ele vai traçando, né, um rumo até chegar na cidade de Filipos. Agora, por que a cidade de Filipos? Esse é um outro ponto que é muito interessante, porque, irmãos, o chamado para ir para a Europa, né, passa a Macedônia, foi Deus que mandou a visão para o apóstolo, e o apóstolo, então, entendendo a visão de Deus, ele passa. Agora, a estratégia de se colocar na cidade de Filipos, ela é uma estratégia de Paulo. E aí, enquanto igreja, precisamos entender as estratégias de Paulo quando ele ia pregar o evangelho. É muito interessante, por exemplo, porque Paulo ali em Éfeso, ele fica de 3 a 4 anos na cidade de Éfeso. Éfeso era um lugar pontual, ele era um lugar principal, da onde dali havia facilidade para se levar o evangelho a várias outras cidades circunvizinhas. Não adiantava, acabamos de estudar a carta aos Colossenses, não adiantava Paulo se posicionar em Colossos. Colossos era uma cidade pequena. Paulo procurava lugares onde haveria facilidade para se levar a palavra, da onde a palavra poderia ser levada facilmente, lugar de circulação, grandes centros onde as pessoas circulavam, pessoas de outros locais, outras nacionalidades, e dali então podia levar o evangelho. É muito interessante porque hoje nós vivemos isso de forma muito real
dentro do mundo em que estamos vivendo hoje, não é, em 2020. Por quê? A gente pode observar o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, de levar o evangelho para os muçulmanos, levar o evangelho para os muçulmanos é uma coisa muito complicada. Quando você entra dentro do território muçulmano, quando você vai para um país muçulmano, um lugar de origem muçulmana, porque lá é crime, então pode ser perseguido, há infinitas, não é, dificuldades. Agora, existe essa dificuldade para falar para um muçulmano que está, por exemplo, aqui no nosso Brasil, lá na cidade de Foz do Iguaçu, onde existe uma grande colônia muçulmana. Eles estão fora das leis do muçulmano, onde há todo um rigor, você pode até morrer se você for levar o evangelho. Mas o que acontece é que essas pessoas, elas vieram e elas estão em grandes metrópoles, elas estão em grandes cidades. Então você pode levar o evangelho. É muito interessante porque às vezes as pessoas passam a vida em determinado sonho. Eu tenho um sonho para ir para determinado lugar para pregar o evangelho. E às vezes a gente fica olhando e pensando, mas por que Deus não realiza o sonho dessa pessoa? Às vezes Deus já escancarou a porta de oportunidade para que essa pessoa leve a palavra para aquela etnia, para as pessoas daquela nacionalidade, só que aqui elas estão do lado dela, elas estão aqui no centro de nossa cidade, elas estão ali em Foz do Iguaçu, elas estão ali na cidade de Nova York, estão assim grandes metrópoles e às vezes a pessoa, não, mas o meu sonho é ir para lá. Então essa visão, essa direção do Espírito Santo, como isso é importante em nossas vidas, como isso é importante no ministério. Quando nós decidimos trabalhar no ministério, na obra de Deus, como é importante recebermos a direção de Deus para aquilo que Ele tem nos designado. E é muito interessante porque, às vezes, dentro de nossa igreja, a gente fica assim também, não, mas se eu não trabalhar com determinado cargo, eu fui chamado para trabalhar com a juventude. Então, se eu não trabalhar com a juventude, eu não vou trabalhar com mais ninguém. Irmãos, às vezes você pode atender a juventude trabalhando em outra parte que você nem poderia imaginar. Porque quando Deus quer que você realmente trabalhe aquilo, que você realmente realize determinada obra, Ele nos capacita e Ele vai abrindo as oportunidades. Mas às vezes nós ficamos muito focadas em determinado cargo, em determinado país, em determinada cidade, com determinada forma. E não é assim que Deus trabalha. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e te dê a visão daquilo que Ele realmente tem desejado para você. Mas a cidade de Filipos, ela era uma cidade muito importante. Primeiro porque Filipos, ela ficava localizada entre entre o continente asiático e o continente europeu. E a cidade de Filipos, ela foi conquistada pelo pai de Alexandre, cujo nome era Filipe, por isso o nome da cidade, Filipos, no ano de 350 a.C. E ele conquistou aquela cidade e ela foi muito importante dentro das conquistas dele, das conquistas que mais tarde o seu filho realizaria, devido à sua localização. E mais tarde, Alexandre, o Grande, seu pai, então ela era uma cidade grega. Filipos era uma cidade grega. E mais tarde ela também vai ser uma cidade muito importante para os romanos. Por quê? Porque quando Brutus, né, ele mata ali o César romano e os homens que são leais a César, eles vão fazer um ataque e vão exterminar Brutus e o seu comparsa, justo na cidade de Filipos. De tal forma que essa vitória foi tão importante para os romanos que Filipos, ela passa a ser considerada como uma colônia de Roma. Ela passa a receber o status de colônia de Roma. E era muito importante ter esse status de colônia de Roma, porque tendo o status de colônia de Roma, os cidadãos ali, eles
eles podem, por exemplo, negociar terras, eles podem vender propriedade, eles podem comprar propriedade, eles vão ter a mesma cultura, eles falam o mesmo idioma. E uma outra coisa que acontece, como numa colônia de Roma, que acontecia numa colônia de Roma, era que os soldados que eram aposentados, reformados, Roma dirigia esses soldados para essas colônias, porque essas colônias, elas ficavam também em lugares estratégicos, e já falamos que a cidade de Filipos ficava num lugar estratégico. Então, quando tinha uma guerra, quando tinha um ataque, quando tinha alguma coisa, ficava mais fácil levantar homens, levantar recursos para um contra-ataque em determinada região, quando você tinha soldados posicionados em lugares estratégicos. Então, podemos perceber que Filipos ele era um lugar totalmente estratégico, tanto para Roma, como tinha sido importante para os gregos, e, na visão de Paulo, também é uma cidade, é um lugar importante para ele iniciar a pregação do evangelho no continente europeu. E a Bíblia nos diz que eles ficam ali naquela cidade por alguns dias. A partir do versículo 3, nós vemos aqui a conversão de Lídia. Como que se dá? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, a gente vê aqui nesse versículo 13, que ali era um lugar onde não tinha sinagoga. Se não houvessem 10 pessoas, com menos de 10 pessoas, não se podia abrir uma sinagoga. A Bíblia está dizendo que Lídia era uma mulher temente a Deus. Acredita-se que Lídia fosse uma prosélita. O que é um prosélito? Prosélito era uma pessoa que era convertida ao judaísmo, apesar de não ser judia. Ela tinha se convertido ao judaísmo. Ela era temente a Deus. E ela fazia parte ali com um grupo de outras mulheres, um grupo de oração que se reuniam à margem do rio. E como Paulo, a gente viu na primeira viagem, que a estratégia de Paulo era sempre essa. Paulo chegava na cidade, ele começava a frequentar a sinagoga. E aqui a gente vê que Paulo, não tendo a sinagoga, ele foi para o lugar onde as pessoas se reuniam para orar. E ali ele encontra essas mulheres na beira do rio. E a Bíblia que fala que Lídia, ela era uma mulher que ela era vendedora de púrpura. E é muito interessante porque daqui podemos supor que Lídia era uma pessoa abastada financeiramente, porque púrpura era uma coisa muito cara na época. E você ser comerciante desse material, você tinha que ter uma situação financeira que fosse condizente com o preço do material. E a Bíblia diz que ela escutava atentamente e o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Esse versículo também ele é lindo, porque ele está nos mostrando, irmãos, aqui todos os passos de uma evangelização. Primeiro, não é que a Lídia, ela escutava, ela se dá a escutar aquilo que está sendo dito. Paulo está dizendo, Paulo atendeu o chamado do Espírito Santo, ele entendeu que não era para ir para a Ásia, ele entendeu que era para ir ali para a Europa. Paulo entende, estrategicamente, que a melhor cidade era Filipos. Outra estratégia de Paulo é procurar o lugar onde as pessoas estavam sedentas buscando a Deus. Olha que informação, olha quanta coisa linda contém esse versículo. A outra coisa é que a Bíblia vai deixar bem claro, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo dizia, mas quem abriu o coração de Lídia foi Deus. E abriu porque Lídia escutava, Lídia já estava buscando. Irmãos, isso é lindo, a forma como Deus trabalha, a forma como o Espírito Santo de Deus age. Quando nós realmente nos colocamos à disposição dele, como vasos para ser usado, assim como Paulo se colocou, ele vai abrindo as portas e ele vai trazendo as oportunidades. E a Bíblia diz que depois de ser batizada, ele e toda a sua casa, eles rogam a Paulo
e Silas e os seus companheiros de viagem que fiquem na casa dela, que se hospedem ali na casa dela. E a Bíblia diz que ela e toda a sua casa, toda a sua família foi batizada. Então Lídia, ela é a primeira pessoa a ser convertida ali na cidade de Filipos, a fazer parte, né, da igreja de Filipos. E aí vem a segunda pessoa, que a gente vai até considerar que ela também se converteu, mas, para ser sincera, a Bíblia não deixa claro que ela tenha se convertido. A Bíblia deixa muito clara que essa mulher, ela foi liberta dos demônios que a possuíam, mas não fala realmente da sua conversão. Mas vamos considerar aqui ela tendo se convertido. E a Bíblia diz que Paulo, não é, indo para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem com espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro. Então, ela era uma jovem que ela era abusada, ela era usada por pessoas que se utilizavam dos demônios que a possuíam para obter lucro com aquela vida. Então, a Bíblia vai dizer que, seguindo a Paulo, ela clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu acho tão interessante essa passagem, porque observem que o que essa mulher está dizendo poderia ser considerado um elogio. Ela não está xingando, ela não está brigando e ela não está mentindo, ela não está dizendo uma coisa errada. Eles realmente eram servos do Deus Altíssimo e eles realmente estavam anunciando o caminho da salvação. Mas é interessante porque a Bíblia vai dizer que isso se repetia muitos dias e Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Isso aqui também, irmãos, é rico no discernimento que nós precisamos ter sobre aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que vem da parte do homem, ou pior, aquilo que vem da parte do demônio, né, de Satanás. Porque aquela mulher ali, eu não sei não quantos pastores dentro da nossa realidade não se sentiriam honrados com uma mulher que todo dia, quando ele estivesse subindo ali para o seu ponto de pregação, para a sua congregação, viesse ali uma mulher atrás dele gritando, né, a brados, né, este homem é um homem do Senhor, um servo do Deus Altíssimo, e ele prega a palavra de Deus, né, e ele prega, ela diz aqui que eles anunciam o caminho da salvação. Eu não sei quantas pessoas não ficariam cheios de vaidade, né, e contentes de ter aquela pessoa atrás propagando isso de si mesmo. Mas Paulo tinha o discernimento. Paulo sabia que aquilo ali não vinha de Deus. E Paulo repreende aquele demônio e aqueles demônios saem daquela mulher na mesma hora. Outro ponto é essa autoridade para fazer a repreensão e você obter a libertação na mesma hora. Mas os homens que lucravam com a vida daquela mulher, quando eles percebem que o lucro deles vai cessar porque agora o demônio saiu daquela mulher, ela não tem mais a capacidade dela de fazer adivinhações, então cessa o lucro deles. O que eles fazem? Pegam Paulo e Silas, arrastam eles para uma praça e ali entregam eles às autoridades. E a Bíblia vai nos dizer que eles dizem, né, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. E ali a multidão se une, não é, contra eles, e eles então têm as suas vestes rasgadas e eles são açoitados com vara. E aí a Bíblia diz que depois deles terem sido açoitados, lançam ele no cárcere. E o carcereiro é ordenado que guardasse Paulo e Silas com toda a segurança, para se resguardar de qualquer coisa. O que o carcereiro faz? A Bíblia diz no versículo 24 que Paulo e Silas são lançados no cárcere interior e os pés deles são presos ao tronco. O que é o cárcere interior? Não é o lugar mais baixo do cárcere.
É onde fica ali, irmãos, toda a sujeira do cárcere. Tudo aquilo realmente ali que é para ser despejado. E Paulo e Silas estão ali, seminus, porque tiveram suas roupas rasgadas, com machucados nos seus corpos, porque eles foram açoitados, naquela parte ali suja, não é, decrépita daquele cárcere, mas a Bíblia diz que eles estão cantando. Quando temos, de fato, o direcionamento e a orientação de Deus para estarmos realizando a obra, não quer dizer, irmãos, que a obra vai correr de forma fluida. Um grande erro de nossas igrejas é pensar dessa forma. E isso está muito ligado à teologia da prosperidade, que diz que tudo tem que dar certo para o crente. Se você está, não é, no caminho de Deus, vai dar tudo certo. Não! Ledo engano, Paulo estava ali por direção do Espírito Santo de Deus, é por isso que ele vai para aquela cidade, ele está ali pregando, ele liberta uma moça, ele está fazendo tudo certo, ele está debaixo da vontade de Deus, mas ele é preso, encarcerado, açoitado e jogado no fundo do cárcere. Deus tinha um propósito com aquela prisão. E nós precisamos entender os propósitos de Deus com as dificuldades e com as problemáticas que passamos na nossa vida. Nós precisamos buscar, por exemplo, o propósito de Deus para esse momento da igreja, quando muitos estados ainda não tiveram os seus cultos restabelecidos, onde os irmãos estão praticamente há 1 ano sem poder se encontrar. E aí o que muitas pessoas estão fazendo? Cruzando os braços. Não, Deus tem um propósito para a igreja nesse tempo. Olha como as portas para a evangelização têm sido abertas, não da forma como praticávamos antigamente, não da forma que tínhamos quase que de forma ritualísticas em nossas igrejas. Mas agora as portas se abrem com novidades, com novas frentes. Ao invés de darmos aula numa classe de escola dominical para 10 pessoas, estamos indo para a frente, gravando vídeos, e a mensagem está sendo levada, e quantas pessoas podem ser alcançadas? Aí você pode me dizer, não, mas eu não tenho a capacidade para falar como a irmã. Não, mas talvez você seja uma pessoa que tenha mais amigos do que eu, e você pode transmitir a mensagem, encaminhando o vídeo, mandando uma mensagem matinal pelo WhatsApp. Quantas coisas nós precisamos fazer? Todo dia de manhã, já ao longo de mais de 5 anos, eu mando uma mensagem da Rádio Transmundial, Presente Diário. Eu mando aquilo ali para uma frente, né, de contatos que eu tenho. E ao longo do tempo, devido a essa questão aí, essa problemática toda que desde a última eleição, porque políticos mandando e mensagens, então o WhatsApp ele foi restringindo. E aí eu podia mandar para determinados grupos, aí não consigo mais mandar, eu fiz uma lista de transmissão. Agora o WhatsApp não aceita mais a lista de transmissão e eu só posso mandar de 5 em 5. Irmãos, eu levo 20 minutos. 20 minutos para mandar ali para toda a minha rede de contatos aquelas mensagens diárias. E eu vou dizer para vocês que, olha, a minha mente, não eu fico contando quantos segundos leva para cada mensagem, para selecionar, para todos os movimentos que eu faço, desde pegar a mensagem lá no Chrome, e fazer o encaminhamento dela, quantos passos eu tenho que dar, né? Quantas batidas ali eu tenho que dar com o dedo para poder selecionar e enviar. E tem dia, como hoje de manhã, que eu acordo e eu confesso, olha, bate uma preguiça. Um dia que eu acordo, eu falo, eu não vou mandar isso não, porque, sei lá, nem sei se as pessoas realmente estão assistindo, e as pessoas devem dizer, ai, que chata, todo dia lá vem a irmã com esses áudios, e eu fico ali. E aí, quando me bate essa preguiça, sempre eu recebo ali depois que eu mando, que eu venço a preguiça, né? Hoje de manhã mesmo eu falei, não, primeiro vamos aqui ao dever, depois você vai navegar e ver o que você quiser, mas a primeira coisa que você vai fazer vai ser mandar. E aí eu me dei a ordem, mandei, e aí veio ali as mensagens
que mensagem excelente, como o Toco falou no meu coração, como isso foi importante para mim hoje. E aí, aquilo ali me alimenta para que no próximo dia, novamente, eu possa estar me colocando. Mas são formas que Deus vai abrindo para nós levarmos a palavra deles. Antes, irmãos, nós necessitávamos do folheto, aí tinha a questão de carimbar folheto, comprar folheto, lugar para distribuir. Hoje em dia, olha a facilidade, você quer fazer uma mensagem? Manda uma mensagem ali, entra lá na Rádio Transmundial, pega ali aquela mensagem presente diário, e tem tantas coisas ali na Rádio Transmundial, uma rádio evangélica que você pode estar compartilhando e levando. Da nossa igreja também, quem sempre compartilha, o irmão Aldenor, ele compartilha o pão diário. Todo dia eu recebo ali aquele compartilhamento desse irmão. Então, existem muitas formas de nós estarmos trabalhando, de nós estarmos fazendo. Não existe impossibilidade. Paulo e Silas estavam presos, sendo açoitados, e aí a gente até se pergunta, quantos de nós, na situação de Paulo e Silas, estaria ali cantando louvores, estando machucado, estando sangrando, estando num lugar sujo, não é? Lá no fundo do cárcere, mas eles estavam ali com os braços e as pernas acorrentados, mas cantando louvores. E esse cantar louvores dele estava ali sendo propagado para todos aqueles presos, todos aqueles homens ali que estavam ali, homens maus, homens ruins, que tinham sido presos, alguns condenados à morte, estavam ali ouvindo Paulo e Silas pregar através dos cânticos. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, enquanto eles estavam cantando, um terremoto atinge aquela cadeia. E é muito interessante as coisas que Deus faz também, porque é um terremoto bem específico, porque o terremoto não faz cair as cadeias, as paredes das cadeias. O terremoto, ele vai especificamente abrir os grilhões que acorrentavam aqueles homens. Está aqui na Bíblia, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e as cadeias de todos. Quer dizer, o terremoto é específico para abrir porta, para abrir cadeia, para deixar aqueles homens ali na opção de se libertarem. E aí nós vamos ver a terceira conversão, se bem que, pelo que podemos ver, muitas pessoas se converteram aqui porque a gente vai ver pelo comportamento daqueles homens que estavam encarcerados, porque também com certeza se converteram, porque a Bíblia diz que quando o carcereiro desperta do sono dele e ele percebe que as portas da prisão foram abertas, que os cadeados foram abertos, aquele homem se desespera, pega a sua espada e ele vai se matar. Então Paulo grita, né? Paulo brada com alta voz dizendo, olha, não precisa se matar. Por que aquele homem está se matando? Porque ele era responsável por guardar aquelas vidas. E a punição para ele seria a morte. Se ele deixasse um preso escapar, ele morreria no lugar daquele preso. Por isso ele, tendo toda a cadeia sendo aberta, o que ele faz? Pega a espada e ele vai se matar. Então Paulo diz, olha, não precisa fazer isso, porque todos estamos aqui. É por isso que eu digo que não é só o carcereiro que se converteu. Aqueles homens, poxa, que oportunidade para dar no pé, para assumir, não é? Preso, condenado à morte, tendo uma oportunidade de fugir, por que eles não fugiriam? Mas todos obedecem à liderança de Paulo. Que coisa linda também, uma liderança sadia de um servo de Deus. Como que ela muda as piores pessoas. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, mas não tem jeito, isso aí, ó, tá tudo, a pessoa entra lá, se perde. Se é um servo de Deus, honrado, temente a Deus, ao invés de ser contaminado, ele é que contamina.
E aqui, então, o carcereiro vai dizer para Paulo, o que eu posso fazer, né? O que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo? E aí Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia aí vai nos relatar que aquele carcereiro, então, ele cuida das feridas de Paulo e Silas, aquele carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa, alimenta Paulo e Silas e depois todos os da casa do carcereiro são batizados. Então, nós vemos aqui, não é, a terceira pessoa, fora os presos, que como a gente não tem noção aqui, a gente não vai citá-los, mas que são convertidas. E uma outra coisa que a gente pode observar, que a gente encontra demais na nossa igreja, e é lindo observar isso, desde a formação, né, aqui, abrindo aqui a primeira igreja evangélica no continente europeu, e a gente já vê essa diversidade dentro da igreja. Porque, olha, você tem o carcereiro, a gente pode dizer que ele seja de classe média, é um operário, né, um funcionário do governo. Ele trabalha para o governo de Roma. Nacionalidade, ele é romano. Né? Classe financeira, não é? Posição financeira, ele seria considerado uma pessoa de classe média. Lídia, ela era lá da Macedônia, cadê? Lídia era de Tiatira, então Lídia ela vendia púrpura. Lídia, podemos dizer que ela era uma mulher de classe alta, então você tem uma pessoa de classe alta, você tem uma pessoa de classe média e agora você tem a escrava que não era nem contada, né? Vimos isso em diversas cartas que já estudamos. Não era uma pessoa nem contada, era um ser, era um objeto. E ela vivia ali sendo usada por aqueles homens. Outra coisa que a gente pode observar é a diferença como a conversão se dá. A conversão de Lídia, com certeza, então, voltando aqui para a classe, né, ela era da classe mais baixa. A gente vê a disparidade econômica que você vai encontrar em termos de cultura, em termos de desenvolvimento intelectual que você encontra dentro da igreja. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Por quê? Porque a graça de Deus ela se dá para todos. Cristo veio não para os que são de determinadas classes, mas ele veio para todos, para os ricos, para os pobres, para os de classe média. Não há diferença para aqueles que aceitam a Cristo. Todos são filhos de Deus, todos fazem parte do mesmo reino. Têm a mesma herança, aleluia. Mas outra coisa que a gente pode ver aqui também, que eu gostaria de ressaltar, já caminhando aqui para a parte final, é a diferença que você vê no tipo de conversão. A conversão de Lídia, com certeza, foi uma conversão assim, bem tranquila. Porque Lídia, ela já era temente a Deus, era uma mulher, com certeza, ali, uma mulher regrada, uma pessoa respeitada, né, uma trabalhadora. Então ela tinha ali, com certeza, ela só recebeu de Paulo, não é? O Espírito Santo abre o seu coração e ela tem um entendimento da palavra, aquela conversão tranquila, sem grandes, né, sem grandes disparates. Já a conversão do carcereiro foi uma questão, né, tremenda, porque imagina a situação daquele homem, não é, ao ver tudo aberto e a intenção dele de se matar, a ter presenciado um milagre físico que Deus realiza ali, fazendo aquelas cadeias todas se abrirem, o milagre daqueles homens ficarem todos ali naquele lugar e o milagre espiritual que ele vai viver ao se converter. Então imagina aquele homem falando da sua conversão, com certeza ia ser uma coisa assim que todos iam querer ouvir, porque tem muitos milagres envolvidos na conversão dele. E nós temos também a conversão da menina que era endemoniada. Uma pessoa que viveu no mais baixo, espiritualmente falando, que uma pessoa poderia viver. Sendo abusada pelos homens e sendo possuída por demônios. Que tipo de conversão, que tipo de libertação ela poderia nos trazer como testemunho?
Então nós vemos que Deus ele age, irmãos, de várias formas. Algumas pessoas vão ter uma conversão tranquila, não é? As pessoas que nascem dentro da igreja, sua conversão é uma coisa que vem, flui, como a de Lídia. Já tem pessoas que vieram assim de situações realmente que estavam levando elas à morte, e o Espírito Santo então as traz e elas têm aquele testemunho lindo de vida, não é? Pessoas envolvidas com drogas, com prostituição, que estavam ali à beira da morte. E vemos também pessoas que estavam ali encarceradas por demônios, por exploradores, e que também se convertem e que são libertas e restauradas. Glórias a Deus que o Espírito Santo ele trabalha e opera, e ele tem capacidade para trazer, não é, o mais vil dos homens para o reino de Deus. Através da conversão, todos nós podemos ser salvos e libertos. Isso é lindo. E a Bíblia vai dizer, então, não é, aqui nessa última parte, que quando amanhece, os homens, né, os pretores, mandam libertar Paulo e Silas. E Paulo, então, diz, olha, nós não vamos sair assim, não. Vocês nos pegaram, nos açoitaram, nos bateram, nós somos romanos, cidadãos romanos, vocês não podiam fazer isso. E a Bíblia diz que aqueles homens ficam com muito medo, porque como cidadãos romanos, eles não poderiam jamais ter passado por aquilo que eles passaram. Mas eles vão lá, pedem desculpas a Paulo e Silas, mas pedem que eles saiam daquela cidade. E aí a Bíblia diz que, passando ali pela casa de Lídia, Paulo e Silas vão se despedir. E assim, irmãos, essa é a história, né, ali da primeira igreja no continente europeu, primeira cidade dentro desses continentes que Paulo vai levar a palavra de Deus. A partir da próxima semana nós estaremos já iniciando realmente ali dentro da carta de Paulo, e os irmãos vão ver como que tudo isso evoca a alegria no apóstolo Paulo. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Leiam essa história, introduzam a leitura da carta aos Filipenses. É uma carta muito bonita, leva em torno de 16 a 20 minutos para você ler essa carta. E se você fizer essa leitura uma vez por dia, você vai estar com um texto quase que decorado, e com certeza você vai estar usufruindo muito mais, aprendendo muito mais quando nós estivermos trazendo as explicações. Que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações através dessa história tão bonita, que ele possa estar completando aquilo que eu não fui capaz de fazer nessa manhã. Amém.